Hoje vamos explorar o significado da incrível visita de um exército de anjos celestes a humildes pastores na noite em que Jesus nasceu. O nascimento de herdeiros de tronos reais sempre foi motivo de intensa celebração em todas as culturas do mundo. Desde os antigos egípcios, cujos primogênitos eram considerados deuses, até as tribos indígenas mais remotas das Américas. Tais acontecimentos eram muito comemorados e algumas celebrações duravam dias e dias. Existem várias histórias cheias de curiosidades sobre nascimentos reais. Uma é a do príncipe William, primeiro filho do príncipe Charles e da princesa Diana, do Reino Unido. Seu nascimento, dia 21 de junho de 1982, foi um evento altamente celebrado, devido a vários fatores especiais. William foi o primeiro filho do príncipe Charles, que era o herdeiro direto da rainha Elizabeth. Isso fez com que ele ocupasse uma posição de destaque na linha de sucessão ao trono britânico, tornando seu nascimento particularmente significativo para o futuro da monarquia. O nascimento de William ocorreu quando a mídia já estava popularizada e se tornava cada vez mais poderosa. Isso possibilitou uma cobertura global da imprensa, tornando seu nascimento um dos mais divulgados da história. Graças à mídia, o nascimento de William foi comemorado com entusiasmo, não apenas no Reino Unido, mas em todo o mundo, algo nunca antes visto. Além disso, o bebê recebeu o carinhoso apelido de bebê real. E a fotografia de sua saída do hospital com seus pais se tornou um ícone. Esse foi outro grande diferencial. William foi o primeiro herdeiro do trono real a nascer em um hospital. Enquanto os nascimentos reais costumavam ocorrer em palácios, William nasceu no Hospital St. Mary's, em Londres, o que foi considerado um gesto surpreendente de modernidade por parte da família real. Essa história do nascimento do bebê real nos remete à história do menino Deus. Quando Jesus Cristo veio ao mundo e seu nascimento foi comemorado com uma cena extraordinária. Um coral dos exércitos do céu se manifestou, aparecendo diante de humildes pastores de ovelhas, trazendo mensagens de salvação e entoando hinos de louvor a Deus. Os pastores, os anjos e o Cristo divino. Grandes homens de Deus no período do Antigo Testamento desempenhavam a função de pastores. Um exemplo notável é Jacó, que dedicou 14 anos de sua vida ao serviço de seu sogro Labão, com a tarefa principal de cuidar dos rebanhos de ovelhas. Moisés, após fugir do Egito, passou 40 anos no deserto, também pastoreando ovelhas. E foi nesse contexto humilde que Deus o chamou do meio de uma sarça ardente para liderar a libertação do povo de Israel. E não podemos deixar de mencionar Davi, o grande rei de Israel, que quando foi escolhido por Deus para ser ungido, estava no campo, zelando pelas ovelhas de seu pai. Mas, mesmo com o status desses homens na história judaica, com o tempo, eles enfrentaram considerável preconceito por parte das autoridades de sua época. Por causa de suas responsabilidades como pastores, eles eram excluídos das atividades religiosas e muitas vezes eram vistos com desdém, a ponto de serem desqualificados como testemunhas em tribunais. Os fariseus, por exemplo, rotulavam-nos como ladrões e enganadores, além de subestimá-los, presumindo que não compreendiam a lei de Deus. No entanto, Deus sempre tem uma perspectiva diferente da dos seres humanos. Ele age de acordo com sua visão soberana de todas as coisas. Assim, numa noite comum de trabalho, um grupo de pastores, dedicados aos seus rebanhos, testemunhou uma visita celestial que os impactou para sempre.
Um anjo do Senhor, vindo diretamente dos céus, apareceu diante deles, e a glória do Senhor irrompeu de forma tão deslumbrante que eles ficaram sobrecarregados pelo temor e pela admiração. O anjo, percebendo a perplexidade dos pastores, tranquilizou-os com as palavras: "Não tenham medo." Imagine essa cena extraordinária. Imagine a enxurrada de emoções que invadiu os corações daqueles pastores diante desse espetáculo celestial. O anjo continuou: "Estou trazendo a vocês boas novas de grande alegria, que serão para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor." Tudo indica que, apesar do desprezo que enfrentavam, esses pastores eram pessoas tementes a Deus e estavam familiarizados com as antigas promessas relacionadas à vinda do Messias. E isso é evidenciado pela forma como receberam e entenderam a mensagem do anjo, aceitando-a com reverência e compreensão do significado profundo que ela carregava. Em sua mensagem, o anjo proclamou que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essas palavras do anjo encerram uma verdade fundamental da fé cristã: Jesus Cristo é Senhor. A Bíblia o chama de Senhor, não apenas como um pronome de tratamento. Senhor está intrinsecamente ligado à natureza divina de Jesus. Isso nos fala sobre quem Ele é e aponta claramente para a sua divindade, realidade presente em toda a palavra de Deus. O profeta Isaías, por exemplo, cerca de 600 anos antes da visita dos anjos aos pastores, foi inspirado por Deus a profetizar sobre o Messias. Isaías declarou: "E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Cada um desses títulos é usado para se referir a Deus. No início de seu evangelho, João proclama: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." João se refere ao Senhor Jesus Cristo como o Verbo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo é Deus. Além disso, ao longo de seu ministério, Jesus declarou: "Eu e o Pai somos um." Com essas palavras, ele reivindica ser da mesma natureza divina que o Pai. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, também destaca: "Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis." Aqui, o apóstolo reforça a divindade de Jesus Cristo. É maravilhoso compreender essa verdade, pois foi exatamente o que o anjo anunciou aos pastores ao chamarem o recém-nascido de Senhor. Aquilo foi uma prova de que o Rei dos Reis havia chegado à terra. O Senhor dos Senhores estava presente, mesmo que de maneira humilde, nascido em uma família simples de uma pequena vila. Esse não era o nascimento de uma pessoa comum. Deus enviara seu Filho divino ao mundo para que este fosse salvo por meio dele. E essa mensagem foi anunciada por um anjo celestial. O louvor dos anjos. A cena se torna ainda mais gloriosa quando uma grande multidão do exército celestial se junta ao anjo, louvando a Deus e proclamando: "Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem." Enquanto os corais humanos entoavam hinos em homenagem aos imperadores terrenos, um exército de anjos celestiais celebrava o nascimento de Jesus Cristo.
os pastores testemunharam algo único e grandioso. Aquilo ultrapassou em muito as manchetes que anunciaram o nascimento do príncipe William e transcendeu os corais humanos que cantaram em honra aos imperadores. Os pastores presenciaram anjos louvando a Deus pelo nascimento de seu Filho divino, um evento de magnitude incomparável. Os anjos de Deus são seres que contemplam a divindade em todo o seu esplendor. Eles também se regozijam na presença de Deus e encontram deleite e satisfação em servi-lo. Seu serviço a Deus envolve um profundo amor e reverência por Ele. Como seres celestiais, eles testemunharam toda a trajetória da história humana, desde a criação do homem à imagem e semelhança de Deus, passando pela queda, até acompanharem o plano de salvação que culminou na encarnação de Cristo. No momento do nascimento de Jesus Cristo, vemos o ponto crucial da redenção da humanidade. E o anjo declarou isso aos pastores. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Essa noção de que aquele menino era o Salvador da humanidade já estava presente desde o anúncio feito a Maria, 9 meses antes. Os anjos, cientes disso, estão extasiados em louvor e adoração a Deus, reconhecendo a sabedoria, o amor e a graça divina manifestados na vinda de Cristo para ser o Salvador da humanidade. Portanto, eles o louvam de maneira grandiosa e incluem em seu cântico o desejo de paz aos homens, aqueles a quem Deus desejou abençoar ao enviar seu Filho para a salvação. Embora aquela criança possa ter sido uma novidade para Maria e José, para os pastores, para Belém, Jerusalém e todo Israel, ela não era de forma alguma uma novidade para esses anjos. Eles o haviam reverenciado e adorado desde o início de sua existência. Eles o viram orquestrar o curso da história, exercendo seu domínio, poder e soberania sobre toda a criação. Eles o viram respondendo às súplicas de seu povo na terra. Eles testemunharam sua glória e majestade nas alturas. E agora não podem conter sua adoração, vindo pessoalmente testemunhar mais uma grandiosa obra de suas mãos, a salvação da humanidade. Como resultado da visita angelical, os pastores se dirigem à cidade e encontram Maria, José e o menino. Chegando lá, compartilham com todos o que testemunharam e o que ouviram sobre a criança. E veja que maravilhoso agir de Deus nessa cena. Os pastores, muitas vezes desconsiderados, são os primeiros a proclamar que naquela manjedoura repousa o próprio Deus. Falar sobre o Natal sem mencionar o coro angelical e os pastores é quase impossível. Esses elementos estão profundamente enraizados na tradição cristã e na forma como celebramos esta data tão significativa. No entanto, é fundamental refletir sobre o significado profundo desta cena. Por que Deus envia os anjos aos pastores? São diversos os motivos, mas com certeza um deles é para mostrar que as boas novas são para todos, sem exceção. Não foram os sábios deste mundo que testemunharam essa glória, foram os humildes. A Bíblia diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Que cena grandiosa é esta! O Senhor do Universo sendo aclamado por seres celestiais em sua encarnação, com os pastores como testemunhas e arautos da mensagem que traz salvação e paz, onde o pecado trouxe morte e destruição. Glória a Deus nas alturas! Nesta data especial, celebre com alegria e entusiasmo, lembrando-se da profundidade da mensagem contida na Escritura Sagrada. O Natal marca o nascimento do próprio Deus. O Natal é uma celebração do Senhor de todo o universo.
O Natal enfatiza a fragilidade da vida humana e, ao mesmo tempo, a grandiosidade da natureza divina. Que você possa se reunir com a família, amigos e irmãos na fé para celebrar o nascimento do Salvador, que é Cristo, Senhor de todas as coisas.